Hoje eu queria trazer nesse vídeo um assunto que apareceu há uns anos atrás, quando um amigo meu, que é músico, e ele ficou meio consternado quando foi anunciado o Prêmio Nobel de Literatura. Quem ganhou o Nobel de Literatura naquele ano tinha sido o Bob Dylan. The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan for having created new poetic expressions within the great American song tradition. Eu não entendi muito bem por que ele ficou chateado, assim, me pareceu na minha conversa com ele que as duas coisas não se misturavam, que literatura, ele estava esperando que fosse alguém que publicasse livros, né, que fosse estritamente ligado ao mundo, né, editorial, mas a gente vai conversar nesse vídeo e mostrar que não é bem assim, e que a literatura está muito mais entranhada em outras manifestações artísticas do que a gente pode imaginar. Oi, eu sou o Felipe, sou um aficionado por livros, um amante da literatura e um amante de tudo que os livros trazem, de todo esse mundo que eles trazem de possibilidades. Para entender o estranhamento desse meu amigo, eu tive que lembrar que ele é um músico instrumentista, então ele nunca teve assim tão envolvido com música, né, cantada, música que associasse aí os sons dos instrumentos com a palavra. Porque se ele fosse pensar sobre isso, ele ia lembrar que a música está associada à palavra desde os primórdios. A gente pode encontrar o conceito de literatura já desde Aristóteles. O Aristóteles, o filósofo grego, na sua obra Poética, trata a literatura como uma imitação da vida. A literatura, então, é uma arte mimética, de mimesis, que imita. E nessa imitação, ela pode se dar por três formas, segundo Aristóteles. E essas três formas, elas persistem até hoje. A gente pode falar de gêneros literários e o que o Aristóteles falou continua valendo. São três gêneros literários, então, que nós temos, segundo Aristóteles. O gênero lírico, o da palavra cantada, o gênero épico, que é da palavra narrada, e o gênero dramático, que é da palavra representada. Vamos começar pelo gênero lírico, então. O gênero lírico, a palavra cantada, é aquele que a gente conhece através da poesia. E a poesia, na época do Aristóteles e anterior a ele, ela já era acompanhada de instrumentos musicais. Posteriormente, na Idade Média, ali a gente tinha os trovadores. No início da língua portuguesa, os trovadores, e eles também usavam instrumentos para declamar os seus poemas. Então, a gente vê que a música, como um suporte para a transmissão da palavra, ela existe há muito tempo. O que autoriza, então, eu acho que, sem problema, a gente incluir o Bob Dylan, um genuíno merecedor do Nobel de Literatura. Esse livro aqui, são as letras do Bob Dylan. Você vê que é um livro bem grosso, de letras que ele compôs de 1961 a 2012. Além disso, ele escreveu outros livros, acho que um teor mais autobiográfico, ele escreveu alguma coisa, mas a obra do Bob Dylan está inserida em um contexto literário tradicional, que remonta à ideia de literatura lírica de Aristóteles. Então, outra classificação que o Aristóteles percebeu na literatura foi o gênero épico. O Aristóteles, na época dele, ele já conhecia as histórias, as narrativas da Ilíada e da Odisseia. O gênero épico, essa palavra épico vem de epos, do grego luta, e então é um gênero que trata das guerras, e é conhecido por nós por serem narrativas bastante extensas, bastante longas. Quando a gente fala de uma história épica, a gente já vem à nossa mente a ideia de que vai ser uma história longa. E esse é o gênero mais tradicional que nós estamos acostumados a entender como literatura. A narrativa, os gêneros mais populares hoje são narrativas. Os gêneros mais populares da literatura são de narrativas, é o romance, é o conto, que é uma narrativa mais curta, é a novela, que é uma narrativa de extensão entre o romance e o conto.
é a crônica, né, que trata do dia a dia, de situações do cotidiano. Tem esses vários subgêneros literários que estão no gênero narrativo, no gênero que o Aristóteles classificou como épico, e que até hoje são os que mais se identificam no nosso conhecimento a ideia de literatura, né? Ninguém questionaria um autor de romance que tivesse sido nomeado para o Nobel de Literatura, que tivesse ganhado o Nobel de Literatura, que tivesse sido indicado para a Academia Brasileira de Letras. O Gilberto Gil, então, como eu já tinha falado do gênero lírico, ele participa, assim como o Bob Dylan, do gênero lírico. As letras do Gilberto Gil dizem muita coisa da cultura brasileira, né? Então ele merece estar ali na Academia Brasileira de Letras. A gente também pode aproveitar, já que entramos aí, começamos a falar do Gilberto Gil e essa diferença, né, entre a Academia Brasileira de Letras e o Nobel de Literatura, né? Os nomes, talvez eles possam parecer similares, literatura e letras, mas a ideia de letras ela é muito mais ampla que a de literatura, né? As letras envolvem textos que não são necessariamente textos literários. Toda a literatura está contida nesse conceito de letras, mas nem todas as letras são literatura como a gente entende, porque a literatura ela vai priorizar o aspecto estético, né? Um aspecto que envolve as sensações, né, do leitor, enquanto que as letras muitas vezes elas estão priorizando outros aspectos, por exemplo, o jornalismo ou os ensaios, um livro de história, né, que não deixa de ser um ensaio que está defendendo uma tese. Essas obras elas priorizam ali a linguagem referencial, a objetividade na transmissão da mensagem. E isso é diferente com o texto literário. Mas a gente ficou de falar ainda daquela outra classificação do Aristóteles de literatura, que é a da palavra representada. O que a gente está tratando então? A gente está tratando do drama, do teatro. E aí a gente tem na história do teatro autores que são consagrados como autores de literatura. Shakespeare, por exemplo, foi um autor principalmente de drama. Escreveu também sonetos, escreveu poesia, mas consagrou-se como escritor de teatro. Na literatura brasileira temos Nelson Rodrigues, grande autor de teatro, né? E outros também autores consagrados aí como Oswald de Andrade. Vamos pegar o Oswald de Andrade, autor de poesia, autor de romances, mas também autor de teatro, né? Aquela peça O Rei da Vela é um exemplo, né? Então o teatro, o drama, a palavra representada, ela está nesse mesmo contexto de expressão da literatura, né? São uma mesma coisa. Então não cabe questionar a participação da Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras. Ela é uma escolha perfeitamente adequada para os quadros ali da Academia Brasileira de Letras. Uma grande atriz, também escreveu alguma coisa, mas se não tivesse escrito, só a atuação dela como atriz já faria jus à participação dela ali na Academia Brasileira de Letras. Então essa polêmica ela ganhou muito impulso aí com as redes sociais, né? As pessoas questionando a participação de tal escritor, de tal pessoa, né? Sem conhecer, muitas vezes sem entender do que se trata, né? E geralmente tomando essa ideia estereotipada de que um prêmio de literatura, a participação numa academia de letras, ela tem que ser para alguém que escreve, né? Tem que ser para alguém que escreve livros. Como a gente veio falando, a gente entende que a palavra pode ser uma palavra literária participando de diferentes suportes, atuando em diferentes suportes. O suporte da representação no palco é um deles. Um exemplo bem legal assim para ilustrar a questão do drama, eu até recomendo comparar a leitura de um texto do teatro como Hamlet, de Shakespeare, com um filme. Isso inclusive é uma ideia que eu tenho, que eu logo vou estar elaborando um vídeo sobre o que é melhor, né? Se são os filmes ou os livros, né, nos quais esses filmes são baseados. Mas o Hamlet de Shakespeare foi encenado, teve um filme feito por o ator principal é o Laurence Olivier, né, um filme em preto e branco, e esse filme ele é legal porque ele é muito teatral, né? Todo o cenário, toda a atuação, ela é muito teatral, assim, então ela não se afasta muito do original que o Shakespeare
provavelmente pretendeu. Ela ainda não foi impregnada daquela coisa do realismo do cinema, né? Então, o Laurence Olivier, ele desenvolveu o papel de Hamlet muito bem. E aí cabe uma recomendação, né? Vocês podem ler o livro e ver o filme e escolher qual é a melhor. Mas isso vai ser um assunto para o próximo vídeo. Para esse vídeo, eu gostaria de saber de vocês, né, se vocês concordam com essa polêmica, né? Se vocês acham que para estar numa academia de letras ou para ganhar um Nobel de literatura, a pessoa precisa necessariamente escrever livros, ou se, como eu mostrei aqui no vídeo, você concorda comigo que, como a própria história, como a própria filosofia mostra, para estar na literatura não precisa ser necessariamente por esse meio da produção de livros, tá? Eu fico aguardando aí o seu comentário, comente aqui e dê o seu like, siga o meu perfil no YouTube. Eu sou Felipe Neri, sou um amante dos livros, sou um aficionado por literatura, um aficionado por tudo que os livros trazem, e a gente fica por aqui. Nos vemos numa próxima reflexão.